Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você hoje. Estamos juntos mais uma vez em nossas lives, estudando o livro de Gálatas nesses dias. Tem sido dias tremendos. E eu já tenho uma boa notícia, imagino que é uma boa notícia para você que tem estado conosco nessas lives. É que a partir de hoje, a partir dessa semana, portanto, nós vamos ministrar 4 vezes por semana. Segunda, terça, quinta e sexta. 4 dias, só quarta-feira e final de semana que não vamos estar aqui juntos. Por que estamos fazendo essa mudança? Simplesmente porque a partir de outubro nós teremos o jejum semestral da nossa igreja e nesse tempo de jejum nós vamos ministrar todos os dias. Nosso jejum de 21 dias é o nosso costume ter uma ministração diária. Não é? Antigamente nós não fazíamos isso pela internet, mas agora tornou-se o padrão. Então, no mês de outubro, durante o nosso jejum, para o qual você também já está convidado, durante esse jejum nós teremos ministrações diárias. Então, como eu quero terminar o estudo de Gálatas antes do jejum, então nós vamos dobrar as nossas transmissões. Elas vão acontecer a partir de hoje, segunda, terça, quinta e sexta. Então, eu queria contar com você, para você ajudar a divulgar, a espalhar, para termos mais pessoas assistindo, participando. Se você crê que essa mensagem, de fato, tem poder para transformar vidas, para mudar a história de pessoas, então você precisa convidá-las para assistir. Você precisa de fazer conhecido o nosso perfil, o nosso canal, essas lives. Amém? E, só lembrando você do nosso livro de Gálatas, que está à disposição na Amazon, você pode comprá-lo para acompanhar as ministrações. Acompanhar com o livro, evidentemente, é sempre melhor, porque você vai gravar muito mais, não é? À medida em que você ouve, você também lê, isso vai, obviamente, facilitar a sua compreensão. Amém? Então, lembra disso, ajude-nos a divulgar essa, eu suponho, boa notícia. Amém? Então, na semana passada, nós paramos no capítulo 2 de Gálatas, nós ministramos do verso 1 até o verso 10. Na verdade, o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2, nós já vimos, é Paulo defendendo o evangelho que ele pregava. Mas agora, nós vamos, a partir do capítulo 2, verso 11 em diante. Vamos ler agora do verso 11 em diante. Nós vamos nos deparar com uma das situações mais vamos dizer, espantosas do Novo Testamento. Foi um conflito apostólico. Uau, você consegue imaginar o que é isso? Um conflito apostólico. Nós vamos ler hoje aqui a ocasião em que houve um conflito entre Paulo e Pedro. Então, no conceito da maioria de nós, são os 2 maiores apóstolos. E houve um momento em que houve um choque. E hoje eu quero compartilhar a respeito disso com você. E você pode pensar, pastor, o que isso tem a ver com o entendimento do Evangelho? Tem tudo a ver. Você vai entender que esse conflito foi simplesmente em função do zelo pelo Evangelho. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas aqui é Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é uma frase para você sublinhar, colorir, colocar asterisco, colocar setas na sua Bíblia, tá bom? Você pode até fazer isso agora, no verso 16. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é o centro do Evangelho. Nós não vamos nos deter nele hoje, mas na próxima live, ou seja,
Amanhã você vai ouvir. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém, nunca, jamais será justificado. Então, o que nós temos aqui é a história de um conflito. Conflitos são coisas que nós tentamos evitar a todo custo, né? Todos nós, eu me incluo entre eles, eu fujo de conflitos, detesto conflito, mas o conflito é um fato da vida. É um fato da vida e, na verdade, eu ouso dizer para você que, em algumas circunstâncias, o conflito ele é necessário. Você precisa de enfrentá-lo. E, em muitos casos, o conflito também é sinal de vida, é sinal de que as pessoas ali ainda se importam umas com as outras, ainda se importam com aquele ambiente onde vivem. Então, um casamento onde não há absolutamente mais nenhum conflito significa que os cônjuges já desistiram do casamento. Enquanto há conflito, significa que eles ainda querem alguma coisa, ainda há algo ali vivo no relacionamento. E o mesmo, às vezes, acontece na vida da igreja. Amém? Mas, obviamente, grande parte das vezes o conflito é movido pela nossa carnalidade. E o centro da nossa carne chama-se merecimento, justiça própria. A nossa carne, ela é movida por isso. Eu sei que, para muitos crentes, carne é sinônimo de pecado. E crente carnal, na cabeça de muitos, é o crente que está sempre, vamos dizer, à procura do pecado. Mas, na verdade, o crente carnal não é esse crente que quer pecar. Um crente que quer pecar talvez nem nasceu de novo. Ele está indo para o inferno e nem sabe, ok? O crente carnal não quer pecar. O problema do crente carnal é que ele quer se relacionar com Deus baseado na sua própria força, no que ele pode fazer, na barganha, na troca, ou seja, ele está sempre olhando o seu próprio merecimento. E você vai dizer, pastor, isso produz conflitos? De muitos tipos. Tem uma historinha que eu sempre gosto de contar, quando eu falo desse assunto, e ela está aí no seu livro, né? Então, conta-se que um sábio morava numa aldeia. E certa vez, 2 homens dessa aldeia tiveram uma briga, um conflito muito grande, e esse sábio sempre era procurado para mediar os conflitos. Então, o primeiro homem chegou para o sábio e contou para ele todas as suas razões. E aquele homem sábio disse para ele, você está certo. Logo em seguida veio o segundo homem e contou as suas razões, bem diferente das razões do primeiro. Mas depois de ouvi-lo, o homem sábio disse, você tem razão. E a esposa daquele homem sábio ali do lado, ouvindo aquela história, falou, você não pode dizer que os dois têm razão. Não tem jeito dos dois ter razão. Como é que você fala dessa maneira? Você falou para um e falou para o outro que ambos têm razão. E ele virou para ela e disse, você também tem razão. Qual que é o moral da história? É que todo mundo tem sempre razão. Esse é o fato. Todo mundo tem sempre razão. E é porque todo mundo tem razão que os conflitos existem. Porque se as pessoas percebessem com facilidade, com clareza as suas limitações, não haveria esse tipo de problema. Então, a pergunta, como lidar de forma adequada na vida da igreja com esse tipo de situação? Então, esse texto aqui do livro de Gálatas, ele trata de um dos conflitos mais memoráveis, mais conhecidos na história da igreja. Eu digo que é um dos episódios mais dramáticos do Novo Testamento. Por quê? Foi um conflito entre Pedro e Paulo. Então, esses 2 líderes, eles eram muito, muito respeitados. Eram colunas da igreja. Eram, na minha opinião, os 2 maiores apóstolos. E agora eles se encontram numa situação de conflito. Isso nem é em particular, é publicamente, na frente de todos, não é? Mas, ao contrário do que muita gente ensina, já ouvi pessoas ensinando, isso aqui não é demonstração da carnalidade de Paulo, da atitude carnal de Paulo, que não tinha domínio próprio. Não. Tanto Paulo quanto Pedro eram homens de Deus, eram apóstolos de Cristo. Nunca os trate como homens carnais, ok? Eu já ouvi esse tipo de comentário, isso é uma coisa que me deixa angustiado. Não existe isso aqui no texto da palavra de Deus. Então, esses 2 homens eram usados por Deus de maneira sobrenatural. E você sabe,
o livro de Atos, ele é dividido exatamente na história de Pedro e na história de Paulo. A metade fala de Pedro e a metade fala de Paulo. Ou seja, ambos foram canais, instrumentos do mover de Deus. Mas aí vem a pergunta, por que, pastor? Por que Paulo resistiu a Pedro face a face? Porque é o que está escrito aqui, no verso 11, não é verdade? Quando Pedro chegou em Antioquia, Paulo disse, eu o resisti face a face. Por que isso aconteceu? Por quê? Porque Pedro havia se afastado, se separado da comunhão dos crentes gentios. E já não comia mais com eles depois que chegou um grupo de Jerusalém. Ok, para você entender isso, muitos irmãos não têm um conhecimento histórico, eu vou contextualizar para você entender. Então você sabe, os judeus são o povo de Deus, é o povo de Deus, descendente de Abraão, segundo a carne. E os judeus, eles vinham seguindo a lei de Moisés já há 1.500 anos, com todas as suas prescrições, regras, festas, cerimônias e tudo mais. Então, os judeus, eles são chamados em alguns momentos aqui de os da circuncisão. Por quê? A circuncisão era o grande sinal de que alguém estava em aliança, na aliança abraâmica, na aliança judaica. Entendeu? Então, os judeus, o ponto central da vida deles é a lei. É a lei. Por isso, nesse texto aqui, em muitos lugares, lei e judaísmo, ou lei e judeu, são coisas sinônimas. Está entendendo? O que acontece? A igreja começou em Jerusalém, só com judeus. Então, o Pentecoste veio só sobre judeus. Não tinha gentio ali ainda. E a Bíblia fala, então, que, infelizmente, esses primeiros crentes lá de Jerusalém, eles não tinham muita clareza. Então, eles misturavam um pouco a questão do Velho Testamento com o Novo, da lei com a graça. E o que acontecia é que lá em Jerusalém tinha, os apóstolos não faziam isso, mas lá em Jerusalém tinha gente que tinha se convertido, inclusive grupos de fariseus, lembra aquele pessoal que perseguia Jesus? Muitos deles se converteram. Mas eles se converteram, mas trouxeram consigo um ensinamento ou um pensamento errado. Qual é o pensamento? Para você ser salvo, não basta crer em Jesus, tem também de ser circuncidado. Esse era o pensamento deles. Ok? Então, isso parece que tornou-se algo comum na igreja de Jerusalém, que era basicamente uma igreja de judeus. Mas lá em Antioquia, onde Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, era o contrário. Era uma igreja basicamente constituída de gentios que tinham se convertido. Tinha judeus também convertidos, mas a maior parte eram gentios convertidos. Ok? E aqui, nesse contexto, nós vamos ver um dos momentos mais importantes para a história da igreja, a história do evangelho, porque é o momento onde ficou estabelecido que, de fato, todas as prescrições da lei de Moisés cessaram, não se aplicam mais ao povo de Deus. Ok, mas aí, dito isso, eu preciso te contar o que aconteceu. A Bíblia fala, então, que Paulo, Barnabé e outros irmãos eram membros da igreja de Antioquia e Pedro veio visitá-los. Quando Pedro chegou para visitá-los, Pedro comia com os irmãos, ele não perguntava quem era judeu, quem não era, ele sentava à mesa com gentios, porque um judeu não sentava, e até hoje um judeu religioso não vai sentar à mesa com um gentio. Gentio é qualquer um que não é judeu, que não é circuncidado, ok? Então, para um judeu, era um absurdo entrar na casa de um gentio, sentar à mesa, comer com ele, isso era algo, uma profanação, ok? Então, um judeu não fazia isso. Mas Pedro é judeu, com certeza, mas é o apóstolo, ele entende o evangelho. Daqui a pouco eu vou contar para você que foi ele que teve, de fato, a revelação, o êxtase, né, lá no capítulo 10 de Atos, eu vou ler depois com você, de que não havia mais distinção entre gentios e judeus. Pedro, lá em Antioquia, então, tinha comunhão com todos. Só que um belo dia chegou um grupo de Jerusalém, da parte de Tiago, diz a Bíblia. E esse grupo que chegou a Jerusalém, eles eram o quê? Judaizantes, legalistas. Pedro, então, quando viu esse grupo chegando, ele então se afastou da comunhão dos irmãos gentios, entendeu? E passou a comer só com os judeus. Isso criou um problema. Paulo percebeu. E é nesse ambiente, então, que essas coisas
acontecem, entendeu? Então, Pedro não estava ensinando uma doutrina diferente do evangelho. O problema foi que ele teve uma conduta, a conduta dele. Você sabe? Ensinos são coisas mais importantes, mas muitas vezes o nosso comportamento traduz uma crença. Então é muito importante ter sempre um comportamento coerente com a nossa crença. E no caso de Pedro, o comportamento dele estava contradizendo aquilo que ele mesmo ensinava. Ok? Então, nesse incidente, a gente pode perceber e pode entender como homens espirituais lidam com um problema, um conflito. Então, a gente vai analisar esse conflito, então, em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar do conflito em si e, na segunda, vamos ver como ele foi solucionado, resolvido. Então, primeira coisa, qual foi a fonte do conflito? Então, volta aí para a sua Bíblia. Você vai ver que Paulo coloca aqui pelo menos 3 razões para o problema. Primeiro, no verso 12 diz assim: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os irmãos gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se. Por quê? Temendo. Porque teve medo. Ok? Medo. Então, quando chegaram aqueles fariseus da igreja de Jerusalém, fariseus convertidos, ok? Eles eram cristãos. Podemos dizer que eram cristãos, mas nós dizemos que eles eram cristãos judaizantes. Eram cristãos que ainda viviam como judeus, ok? Então, quando eles chegam a Antioquia, parece que eles chegam com um status, né? Porque o texto diz que eles vieram da parte de Tiago. Significa, então, que eles vieram como uma espécie assim, de delegados, enviados pelo apóstolo, quem sabe para supervisionar, ver como é que estavam as coisas naquela igreja. E quando eles chegaram ali em Antioquia, começaram então a ensinar, está lá em Atos 15, verso 1, começaram a ensinar que para ser salvo não bastava crer em Jesus, mas tinham também que circuncidar-se. Olha o que diz. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, 2 pontos. O que eles ensinavam? Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, ele está dizendo, olha, é preciso crer em Jesus, mas também tem que guardar os mandamentos da lei. Isso não te lembra nada? Não te lembra igreja nenhuma, pregação nenhuma que você tem ouvido? Olha, você precisa de crer em Jesus. Sem Jesus não há salvação. Mas se você crê em Jesus e não guarda os mandamentos, não adianta nada. Ou seja, é preciso crer em Jesus e também guardar os mandamentos, as obras da lei. Isso é legalismo, isso é algo, é mistura, ok? Isso é algo que destrói o poder do evangelho, ok? Então, é óbvio que esse pessoal também devia ensinar que um crente judeu não podia também ter comunhão com um outro crente que não fosse circuncidado, mesmo que tivesse sido batizado. Então, Pedro não fazia essa distinção. A Bíblia fala que ele, enquanto estava em Antioquia, ele comia com os irmãos. Mas quando chegou esse grupo da parte de Tiago, ele se sentiu intimidado, medo, ok? Homens de Deus não podem ser movidos por intimidação, por medo. Nós temos que nos firmar na verdade do Evangelho. A preocupação com a opinião dos outros, a preocupação em ser aceito pelos outros, às vezes é um grande impedimento para o avanço da obra de Deus. Entende? Então, esse foi um problema que Pedro teve. Isso é uma coisa muito surpreendente. Por quê? Porque Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar o Evangelho para os gentios. Sabia disso? Vamos ver agora mesmo, eu vou ler com você isso. Está lá em Atos 10. Ele foi o primeiro apóstolo. Também ele foi o primeiro apóstolo que teve a revelação clara, inequívoca, que Deus tinha escolhido derramar da sua graça e a sua salvação sobre judeus e gentios, que não havia mais distinção, que Deus não faria mais acepção entre judeu e gentio. A Bíblia fala que depois que Pedro prega, você vai ver agora mesmo na casa de Cornélio, todo mundo se converte, Pedro depois os batiza, né? Os batiza, então foi essa família italiana, né? Cornélio, ele era italiano, ele foi o primeiro gentio a se converter, ele e a sua casa. Quando Pedro chegou em Jerusalém, o pessoal ficou uriçado. Como assim? Pedro, você, o apóstolo, entrou na casa de um gentio? E Pedro, então, conta para eles tudo aquilo que Deus fez. Pedro foi o primeiro a ter a revelação e também a
defender isso. Então, como é que Pedro agora poderia se permitir ficar envolvido numa questão que ele próprio tinha sido usado por Deus para resolver? Infelizmente, às vezes, nas áreas que a gente pensa que já tem mais firmeza, justamente é aquela área que o inimigo vai procurar encontrar uma brecha. Então, Paulo diz que o problema, a chave do problema da queda aqui, eu vou dizer que foi uma queda do erro de Pedro, foi medo. Medo de ser julgado, medo de perder talvez a influência. Eu não sei de que era o medo, eu fico imaginando, talvez pudesse ter medo de perseguição, pudesse ter alguma coisa envolvida nessa questão aqui, mas o fato é o seguinte, havia mais temor de homens do que temor de Deus. Esse aqui é o fato. Então, é preciso firmar-se na verdade do Evangelho. É uma coisa impressionante, porque esse mesmo Pedro tinha negado o Senhor Jesus diante de uma empregada doméstica por medo. E agora ele está negando aquilo, a revelação que ele mesmo teve, da união do gentio com o judeu, por causa do medo de um grupo de legalistas. Então, é muito importante que você tenha uma clareza do Evangelho para não permitir nunca que esses medos, respeitos e temores humanos venham produzir conflitos. A segunda causa que Paulo diz desse conflito, é Paulo mesmo que fala, no verso 13 ele diz, e também os demais judeus dissimularam com ele. Dissimularam, essa é uma palavra realmente muito pesada, porque dissimulação significa fazer fita, fazer de conta, significa, na verdade, hipocrisia e fingimento. Então, a acusação que Paulo está fazendo aqui é muito séria. É que Pedro, e até Barnabé, ele diz, Barnabé foi junto, estavam agindo, mas não tinham sinceridade. Não estavam fazendo algo por convicção pessoal, mas estavam fazendo meramente por medo. E o texto diz que os demais judeus cristãos que estavam ali também dissimularam, Barnabé, inclusive, levaram adiante. Paulo chama isso de dissimulação. O que é dissimulação? Vou fazer algo só para aqueles ali verem, para eles não ficarem nervosos, irritados, ok? Então, eu sei que muitos irmãos, às vezes, eles criam, permitem situações com a motivação de quê? De ajudar os irmãos. Mas isso não é correto, mas se fosse assim, tudo bem, mas nem assim era, ok? Pedro estava fazendo isso por medo e, no final, foi apenas uma dissimulação por causa de gente legalista. Você sabe, uma coisa acontece hoje. São crentes legalistas, são pastores legalistas que às vezes se levantam e às vezes têm uma atitude muito, muito agressiva e você às vezes se intimida e se cala. Não se cale. O evangelho tem que ser defendido todo o tempo. Pastor, por que Paulo precisava de posicionar sobre isso? Tenta imaginar você estava lá nessa igreja, ok? Você é gentio, você não é judeu. E você estava lá na comunhão. E aí Pedro, o apóstolo, estava lá com você. E vocês tinham comunhão, vocês estavam na célula, participavam da mesa do Senhor, da ceia, tudo muito jóia. Mas de repente chega um grupo de Jerusalém. E aí Pedro, o apóstolo, Barnabé, o filho da consolação, meu Deus, homem de Deus, profeta, mestre. E agora Pedro e Barnabé, não posso ter comunhão com você, não posso ir na sua casa, por favor, também não vem aqui, não é apropriado, não convém. Imagina, o que você pensaria nessa circunstância? Fui excluído da igreja? Eu não posso ter comunhão com os irmãos? O que aconteceu? Então, é justamente isso que Paulo está corrigindo aqui, entendeu? Ontem, Pedro, Barnabé, estava conosco. Agora que chegaram esses supostos verdadeiros crentes, então agora nos tornamos pessoas impróprias dentro da igreja, entendeu? Isso é muito ruim. Então, o que torna, como eu disse para você, o que torna essa situação pior é o fato de que Pedro agiu contra a sua crença. Vamos ler isso na Bíblia? Eu estou falando e nunca leio com você, não é? Pega aí Atos capítulo 10, e eu vou contar para você a história. A Bíblia fala, a partir do verso 1, a história de um centurião chamado Cornélio. Ele era italiano, da coorte chamada italiana. E a Bíblia fala, então, que esse homem, ele não era judeu, mas ele era um prosélito, temente a Deus, ele cria em Deus, e ele, então, orava, buscava o Senhor, e um dia apareceu um anjo para ele,
e falou: olha, suas orações chegaram diante de Deus, suas ofertas, e é o seguinte, manda chamar Simão, Pedro, ele está na casa de um certo Simão curtidor, lá em Jope. Cornélio morava em Cesareia, né? Mas Pedro estava em outra cidade chamada Jope. E ele ficou tão perplexo, imediatamente chamou ali, né, 2 soldados, falou: vai a Jope, busca o Pedro, e contou a história para aqueles caras, e eles então foram até Pedro. Enquanto eles estavam indo, né, a Bíblia fala que isso aconteceu, vamos imaginar, numa segunda, e eles então só chegaram lá na terça, ok? E aí o que acontece? Na terça, Pedro, na hora do almoço, ele está esperando a comida ficar pronta, ele subiu para a laje da casa, né, para meditar, e enquanto ele está ali esperando o almoço, meditando, ele teve um êxtase. Olha o que diz o texto, verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido. Então, veja bem, essa visão toda aqui, Deus deu para Pedro a propósito de Cornélio. Aí a Bíblia fala, logo em seguida, chega o pessoal enviado por Cornélio, mas o Espírito Santo já fala para Pedro: olha, o pessoal que está aí veio te procurar, você vai com eles, porque é do Senhor. E ele pega e vai, né? E aí, no outro dia, ele chega na casa de Cornélio. E ele, então, vai pregar ali na casa de Cornélio. Então, Pedro só entrou na casa do Cornélio porque ele primeiro teve a visão. Ele só teve coragem de ter comunhão com aqueles gentios porque primeiro Deus mostrou para ele e disse: não considere impuro aquilo que Deus santificou. Não considere comum aquilo que Deus santificou. Ou seja, se Deus aceitou, você não pode rejeitar. Essa foi a revelação, basicamente, que ele teve. Claro que isso envolve também coisa relacionada à comida, porque os judeus também têm essa questão com leis dietéticas, né? De proibições com comida. Eu acho que essa revelação também aqui aplica-se a isso, mas principalmente a aplicação aqui é com relacionamento, é com a comunhão, no caso de um judeu com um gentio. E a Bíblia fala então que Pedro, ele mesmo diz na casa de Cornélio, no verso 34, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, qualquer um, em qualquer país, de qualquer raça, qualquer etnia, que invocar o Senhor vai ouvi-lo, porque o Senhor é Senhor de todos e também é Salvador de todos. A Bíblia fala então que Pedro começou a pregar. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo desceu sobre todos e começaram a falar em línguas. E Pedro tinha levado um grupo de 7 judeus com ele, e todo mundo ficou perplexo de ver os gentios falando em línguas, exatamente o texto diz, como aconteceu com eles no dia de Pentecoste. Então, esse capítulo 10 aqui é o Pentecoste dos gentios. Vamos dizer assim, é o nosso Pentecoste. E logo em seguida todos foram batizados. Mas agora Pedro tinha um problema, porque já tinha chegado ao conhecimento da igreja de Jerusalém de que Pedro estava tendo comunhão com o gentio. Como era possível isso? Lembra? A igreja de Jerusalém só tinha judeu. E eles viviam como judeus ainda. E ficaram perplexos com aquilo. Pedro então volta e explica para eles. Conta toda a história. E a Bíblia fala que eles entenderam e até se alegraram que Deus agora tinha trazido a justificação e o dom do Espírito Santo também para os gentios. Ok? Então veja, Pedro tinha a revelação. Ele tinha a revelação que todos eram recebidos na igreja. Pedro não tinha esquecido essa visão. Não creio de forma alguma que ele tinha mudado de ideia ou traído essa revelação. Então por que ele se afastou da comunhão? Né? Porque a Bíblia fala que ele teve medo. O medo produziu a dissimulação. Ok? E a terceira razão do conflito é o legalismo. Então, no verso 14, né, vamos voltar lá para Gálatas 2. No verso 14, Paulo diz:
Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, que Pedro conhecia, disse a Pedro, Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio. Então presta atenção. Paulo está dizendo que Pedro era judeu, mas vivia como gentio. O que significa isso? Qual que é o ponto central aqui? Se você é judeu e devia viver de acordo com a lei, mas ao invés de viver de acordo com a lei, você já não mais está debaixo dela, portanto você vive como um gentio, não está mais debaixo da lei, entendeu? A questão aqui é a lei. Então Paulo está dizendo, olha, se você sendo judeu vive como um gentio, livre da lei, liberto da lei, por que agora você está obrigando os gentios a viverem na lei dos judeus? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, a lei é o jugo, a lei é o peso. E Paulo, então, se levanta por causa disso, porque se um gentio precisa ainda de guardar as obras da lei, então segue-se, diz Paulo claramente, que Cristo morreu em vão. Não precisava de Cristo ter vindo. Se as obras da lei podem, de alguma maneira, nos salvar, não precisava de Cristo. Se Cristo veio, é porque as obras da lei são impotentes, ineficientes, ineficazes. Portanto, elas devem ser deixadas de lado. Não se aplicam mais a nós. Então, a questão central específica desse conflito foi o legalismo, ok? O que é o legalismo? É a crença de que, para você ser um crente verdadeiro, você também precisa de cumprir os mandamentos da lei. Não basta crer na justificação, não basta ter uma experiência de novo nascimento, ser cheio do Espírito Santo. Não, você precisa cumprir os mandamentos da lei. Ok? Eu gostaria muito de dizer para você que esse conflito aqui resolveu isso e nunca mais houve esse problema na igreja. Mas, infelizmente, não é verdade. O legalismo tem permanecido desde então dentro da igreja e tem sido sempre fonte de conflito. Essa é que é a verdade. Agora, esse texto está na palavra de Deus justamente para mostrar qual é a posição de Deus a respeito disso. Né? Qual é a posição do Espírito Santo a respeito dessa questão. Não viva mais pelo legalismo, ok? Não viva mais. O legalismo é hipócrita. O legalismo é fariseu, porque o legalismo é meramente exterior. Ninguém pode cumprir os mandamentos de Deus, filho. Ninguém. Agora você fala, não, eu posso, porque eu não roubo. Mas Deus não olha. A Bíblia fala, vou dizer para você uma coisa, Deus só olha a realidade, Deus só olha a verdade. O que é a verdade? É o que está por fora ou por dentro? Provérbios diz que como um homem pensa, assim ele é. Lá não diz que como ele se comporta, assim ele é. Lá diz como ele pensa, ele é. Então, o que você é realmente está aí dentro. E o que está aí dentro, ninguém vê, só Deus. O negócio é que Deus vê. Deus não se importa com a aparência exterior, só com o que é interior. Você não roubou, mas teve desejo de roubar. Você não matou, mas odiou, teve desejo de matar. Ok? Você não foi lá dormir com a mulher, mas olhou para ela com intenção impura no coração, com a cobiça. Ok? Então, essas coisas todas para Deus, você quebrou o mandamento. Portanto, não é uma questão meramente exterior. Então, eu recebo tantas mensagens de irmãos que vivem debaixo de um jugo de legalismo, de coisas tão fúteis e tão exteriores. Não é? Então, essa semana, alguém me mandou uma pessoa que supostamente foi levada ao inferno, foi levada ao inferno, e que o próprio Senhor Jesus teria levado ela ao inferno, para ela ver qual era o destino dela. Mas ela era missionária há 38 anos. E ela ficou tão chocada com aquilo, e ela falou, mas por quê? Aí o Senhor mostrou para ela que era por causa da roupa dela, que a roupa dela não era suficientemente longa, o cabelo não era suficientemente longo, entendeu? Quer dizer, ela ia ser condenada por causa da roupa. Algo meramente exterior, que não tem poder nenhum dentro de você, nem define o que está dentro de você, porque você pode ter a roupa até lá na ponta do dedão e você está cheio de cobiça e sexo, e impureza por dentro. Isso não muda a realidade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quantas pessoas vivem debaixo desse jugo? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, não foi hoje, mas eu respondi hoje,
de uma pessoa dizendo, pastor, alguém me disse na minha igreja que eu vou para o inferno porque eu divorciei. Olha como é que são as coisas. A pessoa está dizendo que ele é salvo por estar casado. E no momento em que ele decide não estar casado, ele não é salvo mais. Ou seja, é tudo obra dele. Ele é que faz, ele é que realiza. Então, eu não estou dizendo que eu sou a favor da pessoa vestir o que ela quiser, nem sou a favor da pessoa se divorciar, não é o melhor. Mas presta atenção, você não é salvo por nenhuma dessas obras. E nem mantém a sua salvação por causa de nenhuma dessas obras. São obras da lei, ok? E o que é pior, muitas vezes nós acrescentamos leis e mandamentos onde nem Deus colocou. Eu gosto muito de guardar códigos de condutas de igreja. Eu coleciono na minha casa, né? Tem igrejas que são livretos, são códigos mesmo, né? Prescrevem a respeito de todos os detalhes da vida. É tão triste viver assim, né? Eu me lembro de um irmão na nossa igreja, isso eu falo na presença do Espírito Santo, porque é verdade. E um dia, com ele, num acampamento, e ele foi tomar banho, e ele tomava banho de camiseta e cueca. E eu falei para ele, mas por que você toma banho de roupa? Ele disse, porque se Jesus voltar e eu estiver no banheiro, eu não subo. Entendeu? Porque se eu estiver sem roupa, como é que eu chego diante de Deus pelado? Isso é uma coisa impressionante. Quer dizer, a sua nudez física tornou-se um impedimento para a sua salvação. Então, se ele voltou e você está no banheiro, azar é seu, vai para o inferno agora. Por que não foi no banheiro outra hora? É um negócio impressionante, as pessoas acreditam nisso. Eu perguntei para ela, pastor, irmão, mas com base em que você acredita nessa bobagem? E ele disse, porventura, nunca leste, porque ele era assim, bem pastoral. Ele falou, nunca leste que fomos vestidos e revestidos? E aí você fica pensando, né? Quando a pessoa tem a mentalidade legalista, o resultado é sempre julgo. Agora, eu não tenho problemas quando um novo convertido está aprendendo algo. Não tenho problema quando um novo convertido ainda tem conflitos a respeito de alguns comportamentos ou algo assim. Mas algo muito sério acontece quando alguém se levanta e ele adiciona algo da lei à verdade do Evangelho. Esse foi o motivo do conflito. E, na verdade, Pedro não estava acrescentando nada. Pedro apenas teve um comportamento que foi, vamos dizer assim, uma expressão muito ruim, porque estava favorecendo o legalismo, ou estava tratando o legalista de maneira leniente. Ao fazer isso, estava diminuindo a verdade do Evangelho. Paulo não pôde admitir esse tipo de coisa. Ok? Isso é algo realmente maligno. É muito ruim quando, às vezes, fariseus religiosos se levantam e, na sua postura, eles contaminam a verdade do Evangelho dentro da igreja. Essa expressão verdade do Evangelho tem que ficando clara para você. Okay? Não tem nada a ver com o que o homem faz. A verdade do Evangelho não tem nada a ver com as suas obras, com o seu comportamento, com o seu merecimento, né? Com a suposta obediência a algum código de conduta que você tenha. A verdade do Evangelho é exclusivamente aquilo que Cristo fez. Não tem nada a ver com o que eu faço. Então, nós somos salvos justamente pelo que Ele fez. Sou justificado porque Ele cumpriu a justiça. Sou perdoado porque Ele levou a condenação. Eu sou salvo porque Ele recebeu toda a ira. Agora não há mais ira sobre mim. Então, a verdade do Evangelho, ela é completamente relacionada a Cristo. Diz respeito unicamente a Cristo. Se o que você prega ainda é algo que não Cristo fez, mas eu também vou fazer, não é Evangelho, é outra coisa. E pior, se você prega só o que o homem tem que fazer, é só um coach dentro da igreja. Não é evangelho. Entende? Não é evangelho. Evangelho é aquilo que ele faz. Mas não podemos ter essa postura passiva. Tudo agora é Deus. Pois é. É muito ruim quando a gente toca no orgulho humano, né? Mas a sua impotência é completa. Você não é capaz de agradar a Deus. Você não é capaz de cumprir os mandamentos de Deus. Você não é capaz de chegar no céu. O céu é muito alto para você. Se alguém não te levar lá, você está perdido. Entende? Isso agride o seu orgulho? Não há nada que se possa fazer sobre isso. Humilhe-se e receba o presente que lhe é dado de graça, a salvação. Amém? Vamos concluir aqui o nosso tópico de hoje. Então, você entendeu, então? Paulo mostrou aqui o problema do legalismo, da dissimulação e do medo. E ele coloca isso como causas do problema. Mas, como é que foi a resolução do conflito? Então, no verso 11 diz,
né, que Paulo, quando Pedro chegou em Antioquia, Paulo resistiu face a face. Então, isso significa que Paulo confrontou a Pedro. Confrontou face a face. E ele diz, por quê? Porque se tornou repreensível. E a Bíblia fala ainda que ele repreendeu na presença de todos. Verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos. Todos. Por que presença de todos? Porque o comportamento de Pedro atingiu a todos. Entendeu? Então, preste atenção. Isso aqui não tem nada de... Paulo não está interessado em defender uma posição pessoal, Paulo não está interessado em diminuir a liderança do outro, ok? Paulo reconhecia que Pedro era apóstolo do Senhor Jesus, Paulo reconhecia que Pedro tinha sido designado apóstolo antes dele, Paulo sabia que Pedro era uma das colunas da igreja, Deus confiara o evangelho para ele também, mas nada disso impediu Paulo de se levantar quando a verdade do evangelho, de alguma maneira, foi contaminada, foi atingida. Então, é possível que tinha irmãos dizendo, não, Paulo, não vamos falar isso publicamente, não, vamos conversar isso em particular, esse é um assunto tão delicado, né? Tem tantos irmãos que pensam diferente lá em Jerusalém, esse pessoal está aqui, não vamos criar conflito. Não, Paulo fez na presença de todos. Talvez eu e você tentaríamos evitar isso a todo custo, ok? Mas quando se trata da verdade do Evangelho, você precisa de tratar publicamente com clareza. Todo homem de Deus, em algum momento, vai ser confrontado a respeito disso, a respeito de crença. Então, Deus me deu um ministério, eu trabalho no ministério, Deus me deu um espaço de atuação, pessoas sobre quem eu tenho influência e ensino a palavra. Eu vou prestar contas diante de Deus disso. Mas, eventualmente, eu permito que outros, obviamente, participem também da edificação. Mas se um deles se levanta para ensinar algo, falar algo que contraria, ou que possa trazer uma contaminação à palavra de Deus, a palavra da verdade, do Evangelho, é preciso posicionar. Ok? Homens de Deus são posicionados. Isso é uma coisa importante. Mas não posicionado meramente numa opinião sua, natural, carnal. Não, posicionados pelo zelo. Não é uma questão de preferência pessoal, é uma questão de clareza da verdade bíblica, ok? Eu não argumento com as pessoas também usando a lei como argumento, baseado na lei, porque a lei diz, não, tudo que nós falamos é baseado no evangelho da graça. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas isso tem a ver com pecado? Então, se o pecado está na vida de um pastor, de um líder, é preciso ser tratado muito seriamente. Por quê? Porque o comportamento pecaminoso de um pastor compromete a credibilidade do evangelho. Então ele não tem direito de fazer isso. Você percebe que o evangelho é o centro, a mensagem é o centro. Tudo que importa é a mensagem. Entende? Mas o pecado daquele irmãozinho, você vai tratar de outra maneira, no particular. Por quê? Porque o pecado dele não tem alcance. Mas o de um líder, como eu, que estou aqui diante de você, falando, e você me ouve, milhares estão me ouvindo, é preciso ter seriedade. É preciso ter seriedade. Porque uma conduta dúbia, uma vida dupla, né? Uma conduta oculta, pecaminosa, vai destruir a credibilidade da mensagem que eu possa estar trazendo, ok? Mas o que Paulo faz aqui é por zelo. É por zelo. O resultado da atitude de Pedro, se Paulo não tivesse se posicionado naquele dia, seria que haveria permanentemente uma rixa, uma divisão entre o cristianismo, vamos dizer, judeu e o cristianismo gentio. Mas quando Paulo se posiciona, aí o Novo Testamento coloca, é uma mesa só. Estamos todos à mesa, não existe essa distinção. O que eu respeito em Paulo é como ele é corajoso. Resistir a Pedro. Né? Isso nos mostra uma pessoa de uma índole extraordinária. Eu respeito e admiro isso profundamente. Para finalizar, qual foi a resposta de Pedro? Então, no livro de Gálatas, não fala nada da atitude de Pedro. Só fala o que Paulo fez. Já não diz nada sobre Pedro. Mas eu queria ler com você lá
Lá em 2 Pedro 3, 2 Pedro 3,15, Pedro diz o seguinte, olha o que ele diz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Olha a postura de Pedro. Será que tem algum tipo de ressentimento aqui? Será que tem algum tipo de amargura? Não, nenhuma. Nenhuma atitude errada. Pedro diz, Paulo é o irmão amado. E ele diz, ele vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro reconhece a sabedoria de Paulo. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro admite, tem coisas difíceis de entender nas epístolas paulinas, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Olha, presta atenção, escrituras, letra maiúscula aqui. Pedro considerava o que Paulo escrevia como inspirado por Deus. Era considerada escritura sagrada. Ok? Então, quem reconheceu isso foi Pedro, o apóstolo. E Pedro reconheceu isso em vida. Então, Paulo está aqui vivo ainda e Pedro está dizendo, esse cara é homem de Deus, o que ele fala é inspirado por Deus, ok? E é considerado escritura. Uau! Isso é um negócio realmente poderoso, ok? Então, isso mostra a atitude de Pedro. Pedro, no final, não via Paulo como um rival. Ele tem o ministério dele, eu tenho o meu. Paulo entrou no meu espaço, não me respeitou. Não, não havia nada que fosse propriamente dele. O que Pedro fez, foi corrigido. Então, isso mostra que Pedro reconheceu e o que Paulo fez, o fez por amor ao Evangelho. Não foi nada pessoal, ok? Foi a verdade sendo colocada no espírito de humildade, de oração e de amor. E o resultado disso foi bênção para toda a igreja. Mas o ponto central é você entender que Paulo estava defendendo a verdade do Evangelho. Amém? Esse é o ponto central que você precisa entender e ter clareza, porque nós também somos chamados para defender o Evangelho. Amém? Deus possa abençoar você e até amanhã. Lembra? A partir de hoje vai ser segunda, terça, quinta e sexta. Deus abençoe você. Você foi abençoado? Então envie esse vídeo para um amigo, assim ele também será.